O ex-pastor Eduardo Faria, uma figura ilustre aí no meio católico romano, fez um vídeo recente em que ele afirma que o purgatório tem base bíblica e ele vai provar isso. E eu, como de costume, vou assistir um vídeo de uma figura tão ilustre que deixou a igreja presbiteriana impressionado pela teologia católica. Vai saber como que isso aconteceu. E hoje a gente vai analisar os argumentos dele na sua íntegra. Peço que você que gosta do meu conteúdo já deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, especialmente papistas, e vamos que vamos. Antes, eu não posso deixar de dizer sobre a minha comunidade, Filhos de Sacar. Você gosta de reconstrucionismo, de pós-milenismo, de apologética pressuposicionalista, conforme a filosofia teológica ou a teologia filosófica do Dr. Cornélio Vantil? Estude comigo na comunidade Filhos de Sacar, que você acessa pelo link que está aqui na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos que vamos. É bíblico? Ele existe mesmo? Ou é uma invenção da Igreja Católica? A resposta a esta e outras perguntas você vai encontrar logo após a vinheta, mas antes não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Você vê como é que os papistas são, né? Eles investem na estética, fazem vinhetas bonitas, né? Usam títulos chamativos, catolicismo blindado. Vamos ver se esse catolicismo é blindado mesmo. Certa vez, uma pessoa chegou até mim em tom de afronta e disse: me mostra a palavra purgatório na Bíblia. E eu precisei admitir, olha, a palavra purgatório não está na Bíblia. E essa pessoa começou a comemorar, dizendo, tá vendo? Isso é invenção da Igreja Católica, não está na Bíblia. E eu disse, calma, a palavra purgatório não está na Bíblia. Assim como a expressão pecado original também não está na Bíblia. E pasmem, a palavra trindade também não está na Bíblia. E o meu... Oh, que coisa impressionante, né? Eu sei que isso aí pode soar um tanto persuasivo para termos de você tornar um vídeo convincente, mas qualquer pessoa que tenha estudado teologia sabe que uma palavra não precisa estar na Bíblia para ser consistente biblicamente. Ele deu exemplos. Então, ele está aqui fazendo menção a um pensamento popular, ao que as pessoas normalmente pensam, pessoas mais iletradas, mais indoutas, mas isso aqui é uma obviedade para qualquer pessoa que entenda um mínimo de teologia. O que eu acredito que é boa parte das pessoas que acompanham aí essa página. E se você não estuda teologia, está começando, saiba que o grande ponto da fé reformada e de todo o protestantismo não é que as palavras simplesmente têm que estar ou não na Bíblia, mas se essas palavras, se esses conceitos, eles têm consistência com o conteúdo da revelação. E o grande problema do purgatório, como a gente vai mostrar, é que ele simplesmente não possui nem base bíblica, nem base histórica. Ele é simplesmente um erro antigo exclusivo da Igreja de Roma. O interlocutor cria nessas três coisas, muito embora elas não estejam na Bíblia. E ele respondeu, a palavra trindade não está na Bíblia, mas o conceito de trindade está na Bíblia. E eu disse, opa, a palavra purgatório não está na Bíblia, mas o conceito de purgatório está na Bíblia. Esse é o ponto. Vamos ver se ele vai conseguir mostrar, né, como que o conceito de um estado intermediário em que pessoas que foram salvas, mas incorreram em pecados veniais, passam por um processo de purgação. Purgação antes de irem para o céu, antes de gozarem de uma visão beatífica. Vamos ver onde que ele encontra essa ideia na Bíblia. Então, é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes, eu acho importante a gente desfazer alguns equívocos acerca do purgatório. Porque eu já vi muita gente criticando o purgatório, inclusive teólogos protestantes, e quando eles vão falar acerca do purgatório, fica claro que eles nem sequer sabem o que é o purgatório. Eles atacam um espantalho do que seria o purgatório. Então, um primeiro equívoco muito comum é dizer que o purgatório é uma segunda chance após a morte. Não, o purgatório não é segunda chance. O nosso destino eterno é definido nesta vida aqui. Quem está no purgatório
já está salvo. Um outro equívoco que eu ouço muito é: eu não preciso do purgatório porque Jesus já morreu pelos meus pecados. Mas espera lá, purgatório não é lugar de pagar pecados. Purgatório é lugar de purificação, e já já eu vou explicar mais sobre isso. E um detalhe, tá? É que se você pegar as concepções antigas sobre o purgatório, elas vão dizer que o sofrimento do purgatório é idêntico ao sofrimento do inferno. Tomás de Aquino fala sobre isso na sua Suma Teológica, e o Sir Thomas More fala sobre isso. O Sir Thomas More, inclusive, escreveu uma obra chamada O Suplício das Almas, em que ele descreve de maneira muito clara que a única diferença entre o inferno e o purgatório é que o purgatório ele é temporário. O inferno não. E, de fato, o purgatório é para quem é salvo, mas ele é uma blasfêmia, ele é uma abominação em relação à suficiência do sacrifício de Cristo. Porque ao mesmo tempo que os papistas eles vão admitir que o sacrifício de Cristo ele é suficiente para perdoar pecados, ele não é suficiente para suprimir a condenação no pós-vida que esses pecados mereceriam. Porque o grande erro do purgatório é esse. É você negar as escrituras e, ao mesmo tempo, promover uma ficção. Com qual objetivo? Com o objetivo de garantir poder à Igreja de Roma. O maior estudioso sobre o purgatório que já existiu foi o historiador Jacques Legoff. E ele vai falar sobre como que o purgatório surgiu, como que ele se desenvolveu. Isso aconteceu de maneira muito posterior, mas muito posterior mesmo, aos pais da Igreja. O purgatório só vai surgir na Baixa Idade Média. É em um contexto em que a Igreja começou a especular sobre um estado pós-vida. A gente vai falar isso aí mais à frente, mas o que precisa ser dito é o seguinte: de fato, é preciso a gente entender o que a Igreja Católica Apostólica Romana diz sobre o purgatório para confrontá-la. Mas o que nós vamos ver aqui nesse react é que ela sustenta verdadeiros absurdos para sustentar essa crença. O terceiro equívoco é dizer que o purgatório é eterno. A pessoa vai ficar para sempre no céu, para sempre no inferno ou para sempre no purgatório. E isso também está errado. O purgatório não é eterno, o purgatório um dia cessará de existir e um dia todas as almas que estão no purgatório irão para o céu. Agora que eu já desfiz alguns equívocos acerca do purgatório, deixa eu ler para vocês a definição de purgatório segundo o Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 1030 do Catecismo. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam, após a sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Parágrafo 1031. A Igreja denomina purgatório essa purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Então, um ponto muito importante é que a Igreja Católica Apostólica Romana ela tem revisto a sua visão do purgatório. Vejam o que o Eduardo Faria acabou de ler. Ele leu o próprio Catecismo da ICAR, o parágrafo 1031, que diz que a purificação final dos eleitos é totalmente diversa do castigo dos condenados. O que, em si, é uma contradição com o que Sir Thomas More, com o que Tomás de Aquino falaram. Porque o que é dito é que o castigo, o sofrimento do purgatório é idêntico ao do inferno. E hoje, talvez existam católicos romanos que ainda pensem nesses termos antigos. Termos que eram comuns no Concílio de Trento. Você pega, por exemplo, o Sir Thomas More, ele viveu o quê? No século XVI. O século XVI foi o século no qual a ICAR se diferenciou. Ela estabeleceu a tradição como pilar, estabeleceu o magistério romano como pilar, coisa que a gente já falou aqui várias e várias e várias vezes.
Mas hoje a Igreja de Roma ela pensa diferente, ela vai ver o purgatório mais como uma espécie de purificação. Não que antes esse elemento purificador não existisse, mas antes esse elemento purificador ele era minimizado em favor do elemento do castigo. O purgatório ele era usado para colocar medo nas pessoas, para levar as pessoas a pagarem indulgências. Até que chegou o ponto em que a reforma protestante rompeu por uma questão envolvendo indulgências. Eu vivo dizendo aqui nesse canal que a questão das indulgências ela não foi a questão mais fundamental da reforma protestante, mas é algo que a reforma protestante atacou mediante um retorno às escrituras, que haviam sido eclipsadas numa onda de paganismo que tomou a Igreja de Roma e que está infiltrada nessa falsa igreja até os dias de hoje. Então você vai ver teólogos católicos romanos minimizando a ideia de que o purgatório é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento idêntico ao inferno, muitas vezes se apegando ao catecismo, e ao catecismo moderno, se apegando ao catecismo moderno e se adaptando na forma como essa realidade pós-vida é enxergada. Porque o que é o purgatório? É um lugar onde você é purificado. Mas existem discussões ao longo da história da ICAR sobre como que isso acontece. E isso prova, mais uma vez, o que eu vivo dizendo aqui nesse canal. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma metamorfose ambulante. As doutrinas dela, longe de serem imutáveis, mudam o tempo inteiro e estão em constante mudança conforme os ares do seu tempo. Perceba o que o catecismo está ensinando. Aquela pessoa que morre em amizade com Deus, aquela pessoa que morre em estado de graça, mas ela ainda tem dentro de si impurezas, ela precisa ser purificada antes de entrar na visão beatífica, antes de entrar no gozo do céu. E diante desta definição do catecismo, eu te faço uma pergunta. Você está em amizade com Deus? Você está em estado de graça? Você confessou recentemente todos os seus pecados mortais? Eu espero que sim. Mas você já é plenamente santo? Você já superou todas as suas más inclinações, todos os seus maus desejos? Você já fez reparação por todos os seus pecados? Eu arriscaria dizer que não. Então perceba, se você está em estado de graça, você pode ter uma firme esperança de salvação. Mas se você ainda não é 100% santo, você ainda não pode entrar no céu. Percebam como que o jugo da Igreja Católica Apostólica Romana é pesado. Você tem que ser 100% santo para entrar no céu. No mais, você tem que passar pelo purgatório. E diga-se de passagem, o Eduardo Faria ele usou termos até muito extremos, né, do ponto de vista católico. Você tem que ser 100% para entrar direito, 100% santo para entrar direto no céu. Existem os pecados veniais, e a partir dos pecados veniais, você permanece no purgatório. Mas até que nível um pecado venial ele vai te colocar no purgatório? Isso é uma coisa que é alvo de amplas discussões, é coisa para os católicos romanos resolverem. Mas percebam que se a gente for levar ao pé da letra o que o Eduardo Faria está dizendo, ninguém entra direto no céu. Né? Todo mundo passa pelo purgatório, porque quem é 100% santo? Nem mesmo aqueles que a Igreja Católica Apostólica Romana chama de santos, aqueles que foram canonizados, eles são santos com tamanha perfeição de forma que não haja pecados mais neles. É claro, você pode até mesmo admitir que eles sequer cometem pecados veniais, mas ainda há algum nível de impureza neles que não os permite ser 100% santos. Os católicos romanos só vão entender, ipsis literis, que 100% santo foi Cristo e Maria. Maria, ao redor de quem eles criam inúmeras ficções, né, que a gente já refutou, já demonstrou aqui na página, em lives, em vídeos. Mas o que eu quero mostrar, a partir dessa fala dele, é como que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela oblitera a graça. Ela nega o sola graça. Ela até utiliza o termo graça. Você vai ver o termo graça muito utilizado pelos católicos romanos. Mas eles obliteram a graça de Deus e a transformam em um conceito vazio. Existe a graça, mas quem é mediadora da graça? É a igreja. É a própria igreja que garante a tua
tua salvação. E que igreja? Precisamente a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem o Papa como cabeça, que tem o sucessor de Pedro como cabeça, coisa que a gente já refutou num vídeo recente, aí que gerou muito hate aí dos papistas, mas que é manifestamente um erro. Então, enquanto a reforma protestante ela vai afirmar que a graça é um ato divino, um ato monergista, nós somos salvos a partir da nossa justificação. A santificação é um processo que decorre da justificação. O que a Igreja de Roma vai fazer? Ela vai confundir justificação e santificação. E essa confusão tira o quê? Tira toda a confiança que o cristão pode ter na própria salvação. É o que ele está falando aí. Ele está, embora de uma forma mais branda, utilizando o purgatório como uma espécie de forma de assustar o fiel. Não, você pode ir para o purgatório, você pode sofrer. E ele nem entrou no ponto, né, de como que os teólogos medievais, tão citados por eles, viam o purgatório. Viam como um lugar de sofrimento idêntico ao inferno. Hoje, as pessoas na Igreja Católica Romana não necessariamente acreditam nisso. Mas para vocês verem, né, quão problemático é você ser um católico romano. Deve ser uma coisa assim, de você ter crises internas e crises internas, a não ser que você suprima o seu próprio entendimento. Você se manter num erro como esse que o Eduardo Faria se mantém. Por isso, o purgatório é esse espaço da graça de Deus que te purifica para que você atinja a santidade necessária para entrar no céu. Mas alguém pode estar pensando, Eduardo, Jesus já não morreu por mim? Ele já não perdoou os meus pecados? Por que eu teria que ser purificado no purgatório? Nesse ponto, você precisa entender uma coisa. O pecado tem uma dupla consequência: penas eternas e penas temporais. As penas eternas, como o próprio nome já diz, te separa eternamente de Deus. E quando você crê em Cristo, quando você é batizado, quando você confessa o seu pecado, as penas eternas são totalmente perdoadas. Mas as penas temporais permanecem e você deve satisfazer essas penas. E isso é uma exigência da própria justiça. Essas penas temporais envolvem fazer reparação pelo pecado cometido, curar as desordens e más inclinações que o pecado deixa dentro de nós e purificar os pecados veniais, que, embora não matem a caridade dentro de nós, precisam ser removidos antes de entrarmos no céu. Eu vou dar 2 exemplos. Antes de ir para os exemplos bíblicos, percebam aqui o que eu falei anteriormente, como que Roma tem um erro fundamental ao confundir justificação com santificação. Eles entendem que a salvação de uma alma está garantida por você em um processo sinergista vencer os seus pecados e permanecer a partir da sua anuência à graça. Você participar dos sacramentos, você é incentivar a prática, você é praticar a virtude, você ir à missa, você se confessar, você participar dos meios de graça, dos quais a ICAR é a instituição, a entidade que manifesta. O cristão, ele não tem confiança na própria salvação dentro da Igreja de Roma. E ele, por não ter essa esperança, essa certeza da própria salvação, coisa que a fé reformada sustenta. Se você pega a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, ela vai defender a necessidade do cristão cultivar a certeza da própria salvação. Isso é algo atingível. Por quê? Porque a base disso não está nas nossas obras. Não está em você obedecer à lei. Eu vivo falando da lei de Deus aqui no meu canal. Eu, como teonomista, muitas vezes enfatizo como nós, enquanto cristãos ocidentais, temos negado o valor da lei de Deus, mas nós não somos justificados pela lei. A Igreja Católica Apostólica Romana cai no erro da justificação pela lei. Você é agraciado por Cristo com a vida eterna, mas você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. Há uma confusão da justificação, que é um ato divino,
é o que nos torna justos diante de Deus, com a santificação, que é o processo a partir do qual nós nos conformamos à vontade de Deus. Essa confusão leva a Igreja de Roma a uma série de erros e está presente no erro do purgatório. Ou seja, a obra de Cristo não é suficiente, a justificação não é suficiente. Eu preciso me santificar até tal ponto que eu seja digno, apto para entrar no céu. O que é uma coisa absurda. Ele falou aí que existem penas temporais e penas eternas. Nosso Jesus Cristo nos livra das penas eternas. Ótimo, nós fomos livres da pena eterna, mas nós ainda assim morreremos. A morte, por exemplo, é uma consequência do pecado. Nós sofremos o efeito dos nossos pecados em vida. Não tenho nenhuma dificuldade de admitir isso. Mas onde, biblicamente, você sustenta que há uma satisfação de pecados necessária dentro da categoria de castigo temporal para você entrar no céu? O nosso Deus, quando nos castiga enquanto filhos de Deus, ele está nos disciplinando. É o que a palavra de Deus nos ensina. Nós somos filhos, não bastardos. Então, quando um filho de Deus ele é castigado, ele está sendo disciplinado para se conformar à vontade de Deus, para voltar aos meios de graça, para se santificar. Mas a santificação não é a causa da salvação, mas sim a justificação. A santificação é um processo que surge a partir da justificação. E a negligência de Roma dessas realidades fundamentais, que foram tão enfatizadas pela Reforma Protestante, porque qual foi o princípio material da Reforma Protestante? Foi a justificação pela graça através da fé, enquanto o princípio formal é o sola escritura. Então, Roma tem um erro fundamental na sua soteriologia. E, embora a base pela qual essa soteriologia equivocada seja sustentada, seja o que eu vivo falando, seja uma obediência cega a uma falsa autoridade, que é o magistério romano. Mas vamos continuar aqui, ver o que o nosso ex-pastor tem a trazer como exemplo bíblico em favor do purgatório. Exemplos bíblicos e 2 exemplos do cotidiano. O primeiro exemplo bíblico, e talvez o mais famoso, é o caso de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, Deus os perdoou? Sim, Deus os perdoou, mas Deus impôs sobre eles penas temporais. Para a mulher, ele disse: multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. E para o homem, Deus disse: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o alimento. Um outro exemplo muito interessante. Isso aqui é uma falácia de non sequitur, muito clara. Deus estabeleceu penalidades para o pecado, ok. A morte é uma consequência do pecado. As doenças são consequência do pecado. As extensões cósmicas da queda são consequência do pecado. As dores do parto, que foram estabelecidas sobre as mulheres, são consequência do pecado. Mas ele dá um salto lógico. Ele pega o fato de que Deus estabelece consequências para o pecado, pune o pecado, melhor dizendo, né? O pecado já tem as suas consequências, mas Deus pune o pecado. Ele dá um salto das consequências do pecado e da aplicação de pena por parte de Deus para a existência de um lugar, de um estado intermediário pós-vida, onde as almas sejam purificadas. Onde que está escrito, quando Adão e Eva saíram do paraíso, que existe um lugar chamado purgatório? Não tem absolutamente uma palavra sobre isso. E mesmo que você reivindique, Gabriel, a palavra purgatório não está na Bíblia, mas o conceito está. Beleza, mas onde que está o conceito de um estado intermediário pós-morte, onde as almas precisem passar pelo dano, passar pelo castigo de Deus, o castigo temporal de Deus, de maneira que sejam expiadas a ponto de terem a visão beatífica? Para começo de conversa, você não tem esse assunto sendo tratado a partir do momento que Adão e Eva são expulsos do paraíso. O que é tratado quando Adão e Eva são expulsos do paraíso? Que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Deus, ele estabelece uma promessa de que as coisas seriam restauradas
em Cristo. Isso, é claro, é elucidado ao longo da narrativa bíblica. Ao longo da narrativa bíblica, a gente vai entendendo, a partir de Abraão, a partir de Moisés, a partir dos profetas, que Deus mandaria aquele que seria o seu filho, que restauraria todas as coisas, a partir de quem todas as coisas seriam restauradas. Mas você não vê uma palavra sobre um estado intermediário pós-morte, onde os filhos de Deus que não se tornaram 100% santos, parafraseando aqui o Eduardo Faria, passariam por um processo. Então, é um claro argumento de não sequito aqui. Está no livro de 2 Samuel, capítulo 24. Davi desobedeceu ao Senhor ao fazer um recenseamento do povo. Depois disso, ele se arrependeu e pediu perdão. E Davi diz no versículo 10, cometi um grande pecado fazendo isso, mas agora apagai, ó Senhor, a culpa do vosso servo. Deus perdoou Davi? Perdoou Davi. Mas logo em seguida, Deus mandou Davi escolher uma dentre 3 punições. 7 anos de fome na terra, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias de peste sobre a terra. Deus perdoou a culpa de Davi? Perdoou. Mas Davi teve que remir as penas temporais do seu pecado. Agora eu vou dar 2... Bom, aqui a gente vê novamente um não sequito. Deus estabeleceu penas para o pecado de Davi. Possibilidades de penas, das quais Davi escolheu uma. Aqui não existe uma única palavra sobre um estado intermediário onde as almas manteriam a necessidade de satisfazer esses castigos para entrar no céu. Muito pelo contrário. Deus é muito claro no castigo estabelecido. O texto mostra que Deus é um Deus que disciplina os seus filhos. Deus estabelece penas, possibilidades de penas para o pecado de Davi. Davi escolhe uma. E o que o texto está mostrando para a gente? Que a desobediência à lei de Deus tem consequências terríveis. Mas há um completo silêncio sobre uma pena para além da vida terrena no que toca aos filhos de Deus. Essa ideia simplesmente inexiste nesse texto. Ele pegou 2 textos péssimos para fundamentar o purgatório. Mas vamos ver agora quais são os exemplos mais simples do cotidiano que ele vai evocar. 2 exemplos mais simples do dia a dia para você entender a diferença entre penas eternas, que são perdoadas por Jesus na cruz, e penas temporais, que nós devemos satisfazer. Imagine que num dia de cabeça quente, você arremesse uma pedra e quebre a janela da casa do seu vizinho. Depois você se arrepende e pede perdão ao seu vizinho e ele perdoa o seu ato de loucura e vocês voltam a ser amigos. Tá tudo resolvido? Não. Ele te perdoou, mas você ainda precisa consertar a janela quebrada. Ou imagina que um ladrão rouba uma bicicleta e depois se arrepende, vai até o padre, confessa, diz que está arrependido e logo em seguida o ladrão sai do confessionário, sobe na bicicleta que ele roubou e volta para casa pedalando. Tá certo isso? É óbvio que não. Qual deve ser a orientação do padre? Você tem que restituir o bem subtraído. O pecado foi perdoado, mas ainda existe algo a ser feito. Eu quero trazer... Bom, aqui ele falou sobre a necessidade da retribuição, né? A compensação ao mal que foi feito. Eu não tenho nenhuma objeção ao fato de que quando nós fazemos um mal contra alguém, o arrependimento demanda a compensação. Mas a compensação do mal não pode ser base para a salvação. Até porque a ideia de um purgatório, ela é absurda. Ela mostra um Deus que é sádico, por um lado. Um Deus que vai manter os seus filhos sofrendo. E eu volto a dizer, o entendimento medieval sobre o purgatório é de que lá existiria sofrimento idêntico ao inferno. E nós somos dignos do inferno, sim. Todos nós nascemos no pecado. Mas agora, Deus colocar os seus filhos regenerados, seus filhos que foram salvos em Cristo, para passar por um período, seja ele qual for, de sofrimento idêntico ao inferno, para que só então possam entrar no céu. É uma coisa simplesmente absurda. É uma ficção que, como Jacques Legoff explica muito bem, foi utilizada a serviço da igreja para manipular.
para se perpetrar como um poder dominante. O que aconteceu nos dias de Lutero, por conta dessa doutrina maligna, diabólica do purgatório, é algo simplesmente absurdo. E voltando para a teologia, o fato de você compensar o mal feito não exclui o mal feito. Inclusive, a palavra de Deus diz que quem tropeça em um ponto da lei, tropeça em toda a lei. Então, você tropeçar em um ponto já te torna condenado aos olhos de Deus. Você não pode ter uma única infração. A Igreja de Roma ela tem um erro fundamental quando ela faz a distinção entre pecado venial e pecado mortal. Porque o pecado venial é um pecado que, via de regra, não te impede de ser salvo. Só que como que fica a palavra de Deus? Como que fica o ideal de santidade de Deus? Que é muito mais elevado que o do homem. Você minimiza o fato de que o mínimo pecado é uma ofensa, antes de mais alguém, ao próprio Deus. Então, a teologia romana ela é um grande sistema ad hoc que se baseia em práticas que minam uma compreensão verdadeiramente bíblica da graça de Deus. Para vocês agora algumas passagens bíblicas que a igreja sempre utilizou desde os primórdios para fundamentar a crença no purgatório. E a primeira está lá em Mateus, capítulo 12. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre a história da igreja. Isso que ele disse que a igreja sempre utilizou essas passagens para fundamentar o purgatório é pura imprecisão, para dizer o mínimo. E mais para frente a gente vai trazer aqui citações e vai mostrar como que isso aqui é absurdo. Mas vamos ver aí o que ele vai falar sobre Mateus, que é um texto muito utilizado pelos papistas para defender o purgatório. Versículo 32, quando o Senhor Jesus diz: todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Perceba que ao dizer nem neste século, nem no século vindouro, o Senhor Jesus deixa implícito que algumas penas serão remidas no porvir. Em seu comentário dessa passagem que o ex-pastor leu, no que diz respeito à inferência feita pelos papistas de que os pecados dos homens são perdoados após a morte, não há dificuldade em refutar sua difamação. Primeiro, eles agem tolamente torturando a expressão vida futura para significar um período intermediário, enquanto qualquer um pode perceber que denota o último julgamento. Isso é o porvir. Não é no presente, nem no porvir. Quem blasfema contra o Espírito Santo, e como que a fé reformada entende a blasfêmia contra o Espírito Santo? Como apostasia. Por isso que é um pecado que não tem perdão. A pessoa que o comete se revela um não eleito. Se revela alguém que não é filho de Deus. Então, este não vai ser perdoado nem no presente, nem no último julgamento. Ele prossegue, mas é também uma prova de sua desonestidade, pois a objeção que eles sofisticadamente insistem é inconsistente com sua própria doutrina. Quem não conhece sua distinção que os pecados são perdoados livremente em relação à culpa, mas que punição e satisfação são exigidas? Aqui ele está falando do que os papistas acreditam. É um reconhecimento de que não há esperança de salvação para alguém cuja culpa não seja perdoada antes da morte. Para os mortos, portanto, não resta perdão, exceto no que diz respeito à punição. E certamente não ousarão negar que o sujeito deste discurso é a culpa. Deixai-os ir e acender o fogo do purgatório com esses materiais frios, se o gelo puder acender uma chama. Você vê que Calvino faz até troça, desse entendimento do purgatório, que é uma coisa simplesmente absurda. Você pega essa passagem, Mateus capítulo 12, verso 32, quando Cristo diz, não será perdoado nem no presente, nem no porvir, isso está reforçando a ideia da condenação. Não há uma única palavra em favor de um estado intermediário pós-vida para os filhos de Deus, em que eles passariam por um tormento, por uma purificação, até poderem gozar da visão beatífica. O Senhor Jesus fala acerca da necessidade de a gente se reconciliar com o nosso irmão antes que seja tarde demais. E ele diz o seguinte: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás
antes de teres pago o último centavo. Perceba, então, que Jesus não se refere aqui a uma prisão eterna, mas uma prisão na qual você vai remir as suas penas e depois que você pagar o seu último centavo, de lá você sairá. Agora, tem duas... Você vê que ele chega, ele lê uma passagem, ele dá uma explicação fajuta e acha que ok, né? Você vê como é que as pessoas que seguem esse tipo de produtor de conteúdo são ignorantes e indoutas. Olha o que João Calvino vai dizer em resposta a essas ideias. Para aqueles que acham que Calvino não refutou ninguém, né? Foi só o Belarmino que respondeu ao Calvino, foram os católicos que responderam e refutaram. Se você pegar o que a tradição reformada fez com o catolicismo romano, eu aqui cito Calvino, Turrentin, um ou outro escolástico, mas se você pegar e ler o que a reformada fez com a Igreja Católica Apostólica Romana, foi assim, foi um massacre completo, estapafúrdio. Infelizmente, a gente vive num tempo em que as pessoas não conhecem a fé reformada, mesmo presbiterianos. Eles ficam lendo esses autores modernos e não sabem o que os nossos pais fizeram contra o catolicismo romano, que são refutações incontestáveis. Olha o que Calvino fala sobre essa passagem, especialmente contra essa ideia que os papistas têm de purgatório, que fundamentam nesse texto. Isso está nas Institutas no tomo 3. Os adversários costumam abusar da passagem do Evangelho, onde Cristo diz que não sairemos da prisão até que tenhamos pago o último centavo. Mas é fácil a resposta. Cristo não fala ali do fogo do purgatório, mas do juízo severo de Deus, que cairá sobre os desprezadores de sua graça. Aqui, Cristo está falando contra os desprezadores da graça de Deus. Ele vai continuar. Ele usa uma figura extraída dos costumes humanos. Como um devedor é lançado na prisão, assim também os ímpios, quando se apresentam diante do tribunal de Deus, não podem escapar de sua mão, até que satisfaçam plenamente a sua justiça. Mas como eles jamais o poderão fazer, ficarão presos para sempre. A pessoa que é genuinamente perdoada, ela é apta para perdoar. E aqui, qual é o sentido do texto? Incentivar a amizade entre os homens, promovendo a justiça de Deus. Deus é aquele que assegura a justiça dos seus filhos. Deus é o nosso vingador. Portanto, nós não devemos agir de maneira inapropriada, buscando nossos próprios interesses. Nós não devemos tirar daquele a quem nós emprestamos e não nos pagou. Tanto que a palavra de Deus, ela diz que o ímpio pega emprestado e não devolve, mas o justo se compadece e dá. Quando você empresta algo, você tem que dar. Não é exigir aquilo de volta. E Cristo usa Mateus capítulo 5 como uma ocasião para ensinar o quê? Para ensinar a amizade entre os homens. Para ensinar a reconciliação. Olha o que Calvino vai dizer em seu comentário dessa passagem. Eu li as Institutas, fazendo menção a essa passagem, agora eu vou ler um pedaço de um comentário de Calvino sobre essa associação dessa passagem com o purgatório. Olha o que ele vai dizer bem no finalzinho. Pois se quem entrou no purgatório nunca o abandonar, até que ele pague o último centavo, segue-se que os sufrágios, como eles os chamam, dos vivos para os mortos, são inúteis. Se essa passagem está falando do purgatório, Cristo falou que a pessoa vai permanecer lá até que pague o último centavo, por que você fazer oração para os mortos, oração para as pessoas que estão no purgatório, tem algum efeito? Ele vai continuar. Pois Cristo não faz concessões para que outros possam libertar um devedor satisfazendo-o, mas exige expressamente de cada pessoa o pagamento do que ele deve. Então, oração pelos mortos é inútil, Eduardo Faria. Se você entende que essa é uma passagem de fundamento purgatório. A gente já deu bases para você negar isso. E se você for atrás do que a tradição reformada teve de interpretação desse texto, você vai ver inúmeros comentários e refutações a essa ideia do purgatório. Essa passagem não fala absolutamente nada sobre essa ficção que Roma criou. Passagens bíblicas, uma do Antigo Testamento e outra do Novo Testamento, que descrevem de forma inequívoca o purgatório. A primeira está lá em 2 Macabeus, capítulo 12, quando nós lemos o seguinte. Em seguida, Judas Macabeu organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas
para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente da sua crença na ressurreição. Pois, se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Olha que declaração belíssima da crença do povo de Deus na necessidade de rezarmos pelos mortos. Por quê? Porque nós cremos na ressurreição. Aqui ele está fazendo um salto lógico. A gente reza pelos mortos porque a gente crê na ressurreição. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos falar sobre essa citação de 2 Macabeus. Primeiro, Macabeus não é um livro canônico. É um livro que não é reconhecido pelos judeus. Os judeus não creem no purgatório. E uma coisa que é muito curiosa é que até mesmo se esse livro de Macabeus fosse canônico, nós poderíamos dizer que o Eduardo Faria sustentou não faz sentido. Sabe por quê? Porque de onde que você tira que o que Judas fez está correto? O purgatório, na visão católica romana, é uma doutrina muito importante. Então deveria ter sido corroborada com muitos outros textos mais claros. O método de interpretação da Bíblia é a analogia da fé. Você interpreta os textos mais obscuros a partir dos textos mais claros. O que você vê na lei mosaica é proibição de contato com os mortos. Então, se orar pelos mortos é algo devido no contexto judeu, porque aqui a gente ainda está falando de Antigo Testamento, isso deveria ser corroborado em outra ocasião. E eu digo mais: nem tudo que a palavra de Deus descreve pode ser tomado como normativo para estabelecimento de doutrinas. Davi adulterou. Davi mandou o seu soldado para a guerra e planejou o seu assassinato. Isso é algo correto? Não é correto. A Bíblia deixa claro que isso é pecaminoso. Você vê, as filhas de Ló tiveram uma relação incestuosa com ele, da qual nasceram os patriarcas de Moabe e dos amonitas. Isso é uma coisa que a Bíblia fala em tom positivo? Não. Então, para você fundamentar o purgatório nesta passagem, na passagem de um livro apócrifo, primeiro, você precisa corroborar essa passagem com outras passagens que tenham mais base, mais robustez, para acrescentar credibilidade à doutrina do purgatório. E segundo, você precisa demonstrar que isso que Judas Macabeu fez está alinhado com a palavra de Deus. Se você pega a Bíblia católica e você entende toda como canônica, coisa que eu não admito, tá? Essa é uma prova extremamente fraca para início de conversa, porque ele está fundamentando uma doutrina em um livro não canônico. Embora esses livros sejam úteis para você conhecer história, alguns são úteis para edificação, sem ter o devido cuidado de fundamentar se isso que Judas Macabeu fez está certo. Porque beleza, Judas fez uma oração por mortos, mas ele fez essa oração tendo a crença no purgatório que o catolicismo romano teve? Não. Muito provavelmente, Judas Macabeu ele tinha em mente o quê? Um estado intermediário, ou ele simplesmente caiu numa superstição judaica, como João Calvino fala no seu comentário a esse livro. Porque diferente do que algumas pessoas pensam, os reformadores comentaram esses livros da Igreja Católica. Eles falaram sobre isso. Então, percebam como que essa argumentação bíblica que o Eduardo Faria vende como tão consistente é de palha. É uma coisa facilmente refutável. E a outra passagem está em 1 Coríntios, capítulo 3, quando São Paulo diz: agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, prata ou pedras preciosas, com madeira, feno ou palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá uma recompensa. Se pegar fogo,
arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Perceba então que São Paulo fala de algo que acontecerá no porvir. O fogo purificador de Deus consumirá as nossas más obras, mas seremos salvos ainda que passando pelo fogo. Eu quero mostrar. Aqui você, uma vez mais, vê a superficialidade da apologética católica, né? Ela pega um texto bíblico, fala uma coisinha e sai por cima como se tivesse dado uma demonstração clara de que é aquilo que o texto disse. Eu noto uma certa dificuldade na interpretação de texto mesmo, né? Dessa galera aí, tanto desses papistas de internet, quanto dos seguidores deles, né? Que são muito piores, né? Para comprarem essa ideia. Mas como que João Calvino interpreta essa passagem? Que, bem da verdade, é uma passagem complexa. Vocês percebem que ele deu aí uma explicação, tentou enfiar o purgatório nela, mas vamos ver que o que João Calvino, que comentou toda a escritura, com exceção do livro do Apocalipse, disse. É certo que Paulo fala daqueles que, sempre mantendo as fundações, misturam feno com ouro, restolho com prata e madeira com pedras preciosas, ou seja, aqueles que edificam sobre Cristo. Mas, em como consequência da fraqueza da carne, admita algo que é do homem, ou por ignorância, desvie-se em certa medida da estrita pureza da palavra de Deus. Tais eram muitos dos santos, Cipriano, Ambrósio, Agostinho e outros. Percebam aqui como que João Calvino cita a patrística, cita grandes homens do passado. Uma coisa que eu tenho trazido no meu canal, mais do que qualquer outro canal que você tem em português, talvez com raríssimas exceções, é que a Reforma Protestante ela estava alicerçada na patrística. E ela procurava um retorno à patrística. E aqui eu estou trazendo uma prova disso. Seguindo, acrescente a isso, se você escolher daqueles dos tempos posteriores, Gregório Bernardo e outros desse selo, que embora tivessem como objetivo edificar sobre Cristo, não obstante, muitas vezes se desviavam do sistema correto de construção. O que João Calvino está falando? Que existiram homens santos que construíram sobre a pedra, que é Cristo, que é o fundamento. E esses homens que construíram sobre Cristo, construíram coisas boas, coisas que se mantiveram, e construíram coisas ruins, que se corrompem. Então você tem grandes homens produzindo, edificando algo de ouro, e grandes homens também edificando algo de prata. E ele aqui trouxe o exemplo de Gregório. Gregório é um bom exemplo de um homem que teve as suas contribuições teológicas, teve seu papel, aqui falando de Gregório Magno, mas teve também os seus muitos erros. E esses muitos erros, eles se deterioram com o tempo, conforme a igreja avança, conforme a noiva de Cristo amadurece. João Calvino vai continuar. Paulo diz que essas pessoas poderiam ser salvas, mas sob essa condição: se o Senhor limpasse sua ignorância e as limpasse de toda a escória. Este é o significado da cláusula, assim como pelo fogo. Ele quer dizer, portanto, íntimo, que não lhes tira a esperança da salvação, desde que voluntariamente se submetam à perda do seu trabalho e sejam purgados pela misericórdia de Deus, pois o ouro é refinado na fornalha. Então, esses homens de Deus, eles foram salvos pela graça, através da fé. A nossa salvação, eu volto a dizer, ela não se dá por obras. Ela não se dá por um processo sinergista. Ela se dá única e exclusivamente através da graça, por meio da fé. A fé é a causa instrumental da nossa salvação. O que a Igreja Católica Apostólica Romana, com o seu sistema ad hoc, nega. Mesmo que ela admita hoje a justificação apenas pela fé, como aconteceu na declaração conjunta entre católicos e luteranos, ela na prática nega isso, como vocês podem ver. Você não é salvo exclusivamente pela graça. Você tem que satisfazer a ira de Deus para que você seja plenamente santo de maneira a entrar no céu. Ou seja, o próprio Deus não é capaz de te santificar de maneira efetiva. O sacrifício de Cristo tem, assim, a sua eficácia minimizada. João Calvino continua, ó. Além disso, embora Deus às vezes purifique seu próprio povo por aflições, ainda que pelo nome de fogo, eu entendo a pedra de toque do Espírito, pela qual o Senhor corrige e remove a ignorância de seu povo, pela qual eles foram mantidos em cativeiro por um tempo. Estou ciente de fato que muitos referem isso à cruz, mas estou confiante de que minha interpretação agradará a todos os que tiverem bom julgamento. Resta dar uma resposta de passagem aos papistas, que se esforçam a partir desta passagem para sustentar o purgatório.
Abre aspas, os pecadores a quem Deus perdoa passam pelo fogo para que sejam salvos. Fecha aspas. Por isso, dessa maneira, sofrem castigo na presença de Deus, para dar satisfação à sua justiça. Olha a abordagem do Eduardo Faria aí. Repassa suas intermináveis ficções em referência à medida da punição e aos meios de redenção deles. Mas pergunto, quem são eles que passam pelo fogo? Paulo certamente fala apenas de ministros. Essa passagem, o apóstolo Paulo está falando de ministros, não está falando de absolutamente todas as pessoas. Abre aspas, existe a mesma razão, dizem eles, quanto a todos. Os papistas fazem uma generalização. Não é para todos nós, mas para Deus julgar sobre este assunto. Mas mesmo concedendo-lhes isso, como infantilmente tropeçam com o termo fogo. Para que finalidade é esse fogo? Mas para queimar o feno e a palha, e por outro lado, para provar o ouro e a prata. Eles pretendem dizer que as doutrinas são discernidas pelo fogo do seu purgatório? Então, o fogo do purgatório, ele testa doutrinas? Sendo que o apóstolo Paulo está falando sobre doutrinas edificadas sobre a rocha, que é Cristo? Um fogo, ele pode purificar doutrinas? Não. Quem já aprendeu isso? Que diferença há entre verdade e falsidade, mais adiante, quando chegará o dia em que descobrirá o trabalho de todos? Começou no começo do mundo e continuará sem interrupção até o fim. Se os termos restolho, feno, ouro e prata são figurativos, como devem necessariamente permitir que correspondência haverá entre as diferentes cláusulas, se não houver nada de figurativo no termo fogo? Afaste-se então com essas insignificâncias tolas, que carregam seu absurdo na testa, pois o verdadeiro significado do apóstolo é, penso eu, suficientemente manifesto. Então perceba que o que a Igreja de Roma faz? Ela se afasta da interpretação mais clara para se fundamentar em uma interpretação obscura, na qual as suas ficções são sustentadas. Para vocês agora que rezar pelos mortos é uma prática da cristandade desde sempre, adotada por todos os cristãos em toda parte, muito embora rejeitada pelos protestantes. Isso aí é um erro histórico crasso, tá? Um erro muito tosco no que toca ao entendimento do que os cristãos orientais creem. Ortodoxos não creem no purgatório. Orientais também não. Existem crenças, a bem da verdade, em um estado intermediário pós-morte, mas nada como o purgatório. O purgatório é uma exclusividade da Igreja Católica Apostólica Romana. E quem explica isso muito bem, como se desenvolve a crença no purgatório, é Jacques Legoff. Jacques Legoff é uma excelente fonte para você estudar a formação do purgatório. E olha só o que ele diz. Isso está num dos primeiros capítulos do livro do Legoff. Quando está no capítulo Lógica e Gênese do Purgatório, para os que forem ler. Abre aspas, quando o purgatório se instala na crença da cristandade ocidental, entre aproximadamente 1150 e 1250, ou seja, século XII e século XIII, de que se trata? É um além intermediário, onde certos mortos passam por uma provação que pode ser abreviada pelos sufrágios, a ajuda espiritual dos vivos. Para que se chegasse até aqui, foi necessário um longo passado de ideias e de imagens, de crenças e de atos, de debates teológicos e, provavelmente, de movimentos nas profundezas da sociedade que dificilmente percebemos. Então, o que o Legoff ele vai fazer no seu livro? E aqui ele já está dando um prólogo do que vem. Ele vai entender que existiu uma série de discussões, de especulações dentro da cristandade, inclusive que teve um papel dos pais da igreja, para o que viria a ser o purgatório. Mas o purgatório só se instalou como doutrina no século XIII, no século XII e XIII. Muito depois, você vê a aparência de um lugar chamado purgatório como doutrina estabelecida. Então a gente precisa entender que os pais da igreja muitas vezes especularam sobre um pós-morte que comportava possibilidades de estados intermediários. Esses estados intermediários davam base a crenças como, por exemplo, a reza pelos mortos e o entendimento de que os mortos rezam pelos vivos. Mas isso não é purgatório. Purgatório é o entendimento de que os filhos de Deus, aquelas pessoas que foram salvas, ao morrerem, tendo incorrido em pecado venial, passam por um processo de purificação. E esse processo de purificação
é diferido do inferno por ser temporário. Esse foi o entendimento medieval do purgatório. Hoje a Igreja de Roma vai por um caminho diferente. Mas se você pega Tomás de Aquino, Sir Thomas More, como a gente explicou, eles acreditavam que o sofrimento do purgatório é idêntico ao inferno. Você fica lá por um tempo determinado até que esteja apto à visão beatífica. Você não vai ver isso nos pais da igreja. Agora, vamos ver se ele vai conseguir me refutar aí, trazendo alguma citação que faça menção a isso. Há um pai da igreja sustentando que você, sendo eleito, sendo regenerado, sendo salvo, melhor dizendo, né? Porque você não vai encontrar necessariamente esses termos na patrística, mas você sendo salvo, você tendo incorrido em alguns pecados, vai para um estado intermediário em que você vai ficar lá sendo purificado até entrar no céu. Vamos ver se alguma citação dele vai trazer isso. E depois eu vou trazer uma citação de Santo Tomás de Aquino, mostrando o porquê que a igreja reza pelos mortos. O primeiro padre da antiguidade que eu quero citar é São Cirilo de Jerusalém. Ele estava ensinando acerca de como celebrar a missa. E olha só o que ele diz. Rezamos pelos santos padres e bispos que já morreram antes de nós. E em uma palavra, rezamos por todos aqueles que nos últimos anos morreram entre nós, acreditando que será um grande benefício para as almas pelas quais a súplica é feita. Uma outra citação. Vamos comentar primeiro essa citação. Essa citação de Cirilo, vou botar ela aqui para ficar bem visível. Essa citação de Cirilo admite o quê? Que havia uma crença de que os cristãos que estão no céu, eles oram por nós. E que nós, que estamos na terra, podemos orar por eles durante a celebração da Eucaristia. De novo, à luz dos outros padres da igreja e do entendimento que nós temos da história da doutrina, é possível sustentar que havia crenças em estados intermediários, que eram fruto de especulações. O que nós não podemos dizer é que estes estágios intermediários correspondiam ao purgatório católico romano. Então, você simplesmente sustentar que os pais da igreja defendiam oração pelos mortos não significa que eles oravam para os mortos na intenção de tirá-los do purgatório. Por que a Igreja Católica Apostólica Romana ora para mortos? É para aliviar os seus sofrimentos no purgatório de alguma forma. E você não vê isso na citação de Cirilo de Jerusalém. Cirilo de Jerusalém não fala absolutamente nada a respeito disso. Ele simplesmente reconhece que os santos padres e bispos que morreram, eles são de alguma maneira beneficiados pelas orações. Mas isso não significa o purgatório. Acreditando que será um grande benefício para as almas pelas quais a súplica é feita. Uma outra citação que eu trago é de São João Crisóstomo, padre do século IV. Em uma homilia sobre 1 Coríntios, ele diz o seguinte: se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que você duvida que, quando também oferecemos sacrifícios pelos falecidos, algum consolo lhe surge, já que Deus costuma atender às petições daqueles que pedem por outros? Aqui a gente vê novamente a ideia de um estado intermediário em que os mortos são de alguma forma beneficiados pelas orações dos vivos. Como que isso é feito? Como que alguém que está com Deus na glória é beneficiado por uma oração da igreja terrena? Isso é uma coisa que os pais especularam. E eu volto a admitir que existiam crenças em estados intermediários. O Legoff ele fala sobre isso na sua obra, mas você não vai ver uma doutrina estabelecida do purgatório. O purgatório ele é desenvolvido ao longo de séculos. E por fim, Santo Agostinho, em sua obra Cidade de Deus, diz o seguinte: esse é o mais importante, né? Porque Agostinho é considerado o pai do purgatório. Inclusive, a gente vai reagir a essa citação de Agostinho de uma maneira um pouco mais profunda. A igreja reza até pelos ímpios enquanto eles vivem, mas ela não reza pelos descrentes e ímpios
que estão mortos. Porém, para alguns dos mortos, a oração da igreja ou de indivíduos piedosos é ouvida, mas é para aqueles que, tendo sido regenerados em Cristo, não Olha a palavra regeneração aí, né? gastaram sua vida tão perversamente que possam ser julgados indignos de tal compaixão, nem tão bem que possam ser considerados como não tendo necessidade dela. O que Santo Agostinho está dizendo aqui? Que a igreja reza pelos mortos. Que mortos são estes? São aqueles que foram regenerados por Cristo Jesus, mas não foram tão maus a ponto de irem para o inferno e nem foram tão bons a ponto de já não mais precisarem das nossas súplicas. E eu quero encerrar essa... Vamos agora falar um pouco sobre Agostinho. Nós vemos aqui novamente a ideia de oração pelos mortos. E já explicamos que você defender a oração pelos mortos não implica necessariamente crença no purgatório. Isso é uma simplificação e um salto lógico. Agostinho é largamente considerado o pai do purgatório. Os católicos romanos citam, muitas vezes, como se ele defendesse exatamente o que a Igreja de Roma defende. Mas o que os papistas não citam é que Agostinho ele é uma personalidade complexa. Ele passou por um desenvolvimento na sua teologia, um desenvolvimento nas suas posições teológicas, como muitos passaram. É natural que um teólogo ele tenha fases, ele se desenvolva, ele aprenda, ele tem as suas especulações, ele tem os seus erros, ele tem os seus acertos. E Agostinho de Hipona, sempre que falou sobre um estado pós-vida, um estado intermediário, o que condiz com crenças contemporâneas a ele, que passaram a rondar a cristandade a partir do terceiro século, é especular. Ele especulava e reconhecia que especulava. Agostinho de Hipona reconhecia que a única coisa que poderia ser afirmada de maneira absoluta é o que tem a anuência das escrituras sagradas. O que não tem, você especula, você discute, você constrói teologicamente, discute, disputa teologicamente. E quem vai corroborar com essa incerteza e com essa admissão de uma especulação no pensamento agostiniano é o Jacques Legoff. Vejam o que ele diz na sua obra sobre o purgatório, que eu já citei algumas vezes ao longo desse react. Esse aqui, como vocês podem ver, é um capítulo sobre o verdadeiro pai do purgatório, Agostinho. E olha o que é dito pelo Legoff aqui abaixo. Em seu excelente estudo sobre a evolução da doutrina do purgatório de Santo Agostinho, Joseph Nitedka recenseou o conjunto dos inúmeros textos agostinianos que compõem o dossiê do problema. Revelou quase sempre corretamente o lugar de Agostinho na pré-história do purgatório e mostrou um fato essencial. Sua posição não somente evoluiu, o que é normal, mas mudou consideravelmente a partir de um momento que Nitedka situa em 413, cuja causa atribui a luta contra os laxistas do além, os misericordiosos, na qual a partir dessa data Agostinho se engaja apaixonadamente. Então a gente vê aqui, que existe uma mudança que o Legoff reconhece em consonância com outro historiador no pensamento agostiniano, que acontece em 413. E aqui ele vai falar bastante coisa. Aqui abaixo, olha, para mim as indecisões de Agostinho parecem vir em parte deste relativo desinteresse pelo destino dos homens entre a morte e o juízo final. Isso aqui corrobora com o que eu trouxe anteriormente. Havia muitas teorias dentre os pais, dentre a própria cristandade, sobre o pós-vida. O pós-vida que compreendia o estágio entre a morte e o juízo final. Você tinha discussões acerca disso. E as indecisões de Agostinho conversavam com isso. A título de exemplo, eu já trouxe em um dos meus reacts citações em que Agostinho admitia apenas dois destinos para os homens, ou o inferno ou o céu. Você vê ocasiões em que Agostinho não fala de purgatório, enquanto é inegável que em algumas ocasiões ele mencionou um terceiro estágio, que seria o germe do purgatório, não o purgatório propriamente dito.
E mais abaixo, eu destaquei o seguinte: e como padre e bispo intelectual cristão, Agostinho está persuadido de que o fundamento, esta palavra que tanto lhe agrada e que encontrará em 1 Coríntios 3, do verso 10 ao 15, da religião, do ensino que deve oferecer, é a Escritura. Agostinho, então, entendia que o fundamento da religião cristã é a Escritura, como o protestantismo admite. Ali onde esta não é clara, mesmo tentando lhe trazer o máximo de clareza, também uma de suas tendências profundas, deve-se reconhecer que nada se pode afirmar de forma precisa. Olha aqui, isso aqui é Agostinho. Agostinho entendia que o que não é explícito a partir da Escritura não pode ser afirmado de maneira precisa. Aqui abaixo, ó, é dito: a oposição de Agostinho aos misericordiosos, a evolução de seu pensamento sobre o destino dos mortos, aparece em seu tratado sobre a fé e as obras, de 413, mas se expressam sobretudo em seu manual, o Enchiridion, em 421, e no livro 21 da Cidade de Deus, em 426, a página 427. Nesse ínterim, trouxera alguns esclarecimentos a pedido de amigos. Na carta a Dardanos, em 417, esboçava uma geografia do além na qual não havia lugar para o purgatório. Então, Agostinho chegou a uma posição na qual ele já não considerava mais o purgatório. Isso em 417, ó. O que mostra que Agostinho ele foi inconsistente nessa questão do purgatório. Às vezes ele falava sobre um terceiro lugar, às vezes ele o negava. E o próprio bispo de Hipona admite isso, como nós vamos ver na citação desse mesmo livro aqui, o manual, o Enchiridion. Olha o que Agostinho diz no Enchiridion. Isso aqui é o capítulo 69, eu peguei do New Advent, tá, galera? Sei que tem um pessoal aí que só leva o New Advent a sério, então eu peguei esse site. Olha o que é dito. E não é impossível que algo do mesmo tipo possa acontecer mesmo depois desta vida. É uma questão que pode ser investigada e apurada ou deixada em dúvida. Se alguns crentes passarão por uma espécie de fogo purgatorial e na proporção em que amaram com mais ou menos devoção os bens que perecem, serão mais ou menos ou mais rapidamente libertados dele. Né? Com uma questão a ser investigada, apurada ou deixada em dúvida. Se os crentes passarão por uma espécie de fogo purgatorial. Logo, Agostinho não foi incisivo em matéria de admitir o purgatório como uma doutrina. Breve explicação acerca do purgatório, trazendo uma citação do doutor Angélico, Santo Tomás de Aquino. Só um detalhe, tá, gente? É que esse daqui realmente acreditava no purgatório conforme a doutrina católica apostólica romana. O Tomás de Aquino foi da Baixa Idade Média. Na Baixa Idade Média, essa doutrina já tinha aí o seu desenvolvimento. A criatura racional não pode ser elevada à visão beatífica, a menos que seja totalmente purificada, uma vez que esta visão ultrapassa toda a faculdade natural da criatura. Por isso, é dito no livro da sabedoria que nenhuma coisa contaminada entra nela, e em Isaías, o impuro não passará por ela. Consequentemente, após essa vida, essa alma precisará ser purificada antes que possa receber sua recompensa final. Portanto, as almas dos justos, que têm algo que poderia ter sido purificado neste mundo, são impedidas de receber sua recompensa até que tenham sofrido uma punição purgatorial. E é por isso que sustentamos que há um purgatório. Baseamos nossa declaração pelas palavras do apóstolo: se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá perda, mas ele mesmo será salvo, ainda que como pelo fogo. A passagem. Bom, pessoal, aqui vocês viram uma citação que prova que um teólogo definitivamente cria no purgatório. Agora, todas as outras citações que ele trouxe, seja da Bíblia, não respaldam o purgatório, pelo contrário. Tudo que ele utilizou em termos de versículos bíblicos para fundamentar o purgatório se baseou em saltos lógicos. E as citações dos pais da igreja envolvem crenças em estados intermediários e oração pelos mortos. Isso você vai ver nos pais da igreja, mas você não vai ver uma doutrina do purgatório.
como Roma defende. Até o mesmo próprio Agostinho, que é considerado o pai do purgatório, entendia que especulava sobre o tema, que ela não era uma crença definitiva admitida por toda a cristandade. E o que sobrou, então, é essa citação de Tomás de Aquino. Este, sim, de fato, admitiu o purgatório, já a partir de um desvio. O purgatório é um desvio, é uma tradição da Sagrada Escritura, é uma traição, melhor dizendo, da Sagrada Escritura, e algo que carece de qualquer consistência, e sendo instrumentalizado pela Igreja de Roma. A grande verdade é essa. Se você for olhar os fatores que acarretaram o desenvolvimento do purgatório, você vai ver questões, inclusive, políticas, econômicas envolvidas, ganhando propensão no que seria o desenvolvimento dessa doutrina. É o que o Legor fala, bem no início do seu livro. Então, a gente vê que a abordagem do ex-pastor é uma abordagem de palha. Como todo edifício da ICAR é um edifício de palha. E com isso eu encerro o meu react. Espero que vocês tenham gostado. Que você que ainda não deixou o seu like, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, especialmente papistas, não esqueçam disso. Um forte abraço e até a próxima.